Fala galera, aqui é o Toby, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu estava reassistindo um anime e eu percebi que ele tem algumas questões muito importantes e muito atuais que dava pra serem levantadas. E esse anime é Devilman Crybaby, um anime que saiu em 2018 pela Netflix. Mas antes de começar, eu peço a você que se você for novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Tem vídeo quando dá, eu misturo bastante o conteúdo desse canal, às vezes é terror, às vezes é gameplay, às vezes é vlog e às vezes é vídeo sobre anime, igual que eu tô fazendo agora. Então vamos lá pra história do anime. Devilman Crybaby conta a história de Akira Fudo. Um garoto normal, ele não é popular, ele não tem nenhum grande talento, mas ele tem um diferencial: a compaixão. O Akira ele tem extrema compaixão pelas outras pessoas. Mesmo que seja alguém que tenha tentado prejudicar ele vai sentir compaixão pelaquela pessoa. Se ele vê alguém triste, ele começa a chorar também. Mesmo que por fora ela não transpareça isso, ele sabe que ela tá triste e ele chora por aquela pessoa. O que aconteceu? Ele tá chorando? Aquela pessoa tá chorando. O Akira tá chorando de novo. Tinha mais alguém triste? Um certo dia ele acaba se reencontrando com seu amigo de infância, Ryo Asuka, e ele revela pro Akira a existência de demônios, e que todos esses mitos e lendas sobre demônios são reais. Ele então pede ajuda pro Akira para revelar à humanidade que os demônios realmente existem. Eles então vão até uma festa muito popular entre os jovens chamada Sabbat, que alguns dizem que lá é onde as pessoas são possuídas pelos demônios. Quando eles chegam lá é tipo uma rave, o pessoal tá lá se drogando, bebendo, música alta, praticando orgia, uma pá de coisa. O Ryo então começa a ficar sem paciência e começa a falar que o demônio não vai aparecer em um lugar fake como aquele, a não ser que haja um derramamento de sangue. Aí ele, num ato de pura loucura, quebra uma garrafa e começa a assassinar um monte de gente no meio da festa. Aí começa uma confusão do caralho, chegam uns caras, segura eles, começa a bater, esmurrar e acaba acontecendo. Várias pessoas daquela festa começam a ser possuídas e aí se inicia um verdadeiro massacre. Começou! O Akira, então apavorado com tudo aquilo, tenta sair correndo desesperado para salvar o Ryo, enquanto tem um demônio gigante correndo atrás dele. E naquele momento, prestes a morrer, o Akira perde totalmente a sanidade dele e é possuído por Amon, o demônio mais brutal e implacável de todos. E aí ele começa a aniquilar todos os demônios que estavam lá na festa. Eu transformei o Akira em um demônio. Talvez eu tenha sido responsável por criar o demônio mais poderoso, cruel e brutal do mundo. Porém, o Akira, diferente dos outros, ele não se tornou um demônio por completo, mas sim um Devilman. O corpo dele era de um demônio, mas o seu coração continuava sendo de um humano. A bondade no coração do Akira, de alguma forma, conseguiu domar a fera que havia tentado dominá-lo. E a partir daí tudo muda. O Akira fica mais rápido, mais forte, mais alto, mais bonito. As garotas da escola que antes ignoravam ele agora comentam até do... que cresceu também. E tem um pacote santo! Ele tá duro! Ele é demais! E assim começa a luta de Akira, agora um Devilman, para impedir que os demônios dominem o planeta. E galera, agora eu vou começar a falar sobre a reta final do anime, então pra você que não assistiu, vai assistir e depois volta nesse vídeo, porque vai conter muitos spoilers da história. Só saiba que Devilman é muito bom, é um anime muito importante, tem muitas questões sobre amor, ódio, preconceito, sobre a humanidade não saber lidar com diferenças. Ele tem uma estética meio diferente, mas você acaba se acostumando e é muito bom, apenas assista. E pra vocês que já assistiram ou que não ligam pra spoilers, vamos continuar com o vídeo. Até mais ou menos a metade do anime é basicamente o Ryo e o Akira indo atrás de um demônio aleatório pela cidade. É uma guerra contra os demônios, mas é uma guerra mais interna, não envolve algo muito grande. Mas tudo isso muda quando o Ryo decide finalmente revelar os demônios para a humanidade. No meio de um evento ele faz com que outro personagem que também é um Devilman acabe se transformando no meio da multidão, assim ele acaba perdendo controle e começa a matar várias pessoas.
velho, depois disso o mundo muda. As pessoas começam a caçar demônios, começam a matar umas às outras por medo ou como justificativa pra estarem fazendo aquelas coisas. E gradualmente as pessoas vão perdendo a sanidade. E, meu, chega uma cena que eu acho sensacional. Ela é muito... Que é quando o Taro, o menininho que morava na casa com a Kira, acaba sendo possuído por um demônio e devora a própria mãe por não conseguir se controlar. E depois chega o pai dele e vê aquela criatura devorando a esposa e num primeiro momento ele chega a apontar a arma sem pensar duas vezes em matar aquela coisa, mas aí o celular que tava na cintura do Taro começa a tocar e ele percebe que aquele demônio é o filho dele. Taro, é você? Ai, meu Deus! E, velho, essa cena é muito bem feita. Tem uma trilha sonora muito foda. O cara, ele se desespera, ele começa a chorar, ele grita... Ele aponta a arma, ele abaixa, você começa a ficar agoniado, você fala, meu Deus, mano, decide o que você vai fazer. E ele não sabe o que ele vai fazer. Ele sabe que aquela coisa não é mais o filho dele, mas mesmo assim ele não tem coragem de matar o próprio filho. E o pior é que quando a câmera foca nos olhos do Taro, que ele vê o pai dele, ele começa a chorar. Então é pior ainda, porque você sabe que mesmo ele não tendo mais conseguido se controlar, ele ainda tem consciência do que ele tava fazendo. E só piora, porque, porra, é um moleque que virou demônio, devorou a própria mãe, tá ali chorando porque ele não queria fazer isso, e o pai dele tá lá sem saber se mata ou não mata. Mano, essa cena dá muita agonia, porque ela dura muito tempo. Mas, infelizmente, acaba chegando um grupo de soldados e o pai dele ainda tenta, no último instante, defender ele, mas os soldados já tem ordens pra matar qualquer demônio e simplesmente fuzilam todo mundo que tá ali, eles acabam morrendo. Numa cena bem pesada, porque mostra o corpo do pai do Taro só se desfazendo, sendo fuzilado, é bem pesada a cena. Por favor, não! Ele é meu filho! Parem agora! E aí, um pouco depois disso, dá merda de vez. Tipo, a merda que já tava grande só piora. O Ryo decide vir a público pra revelar de onde vem os demônios, de onde vem essa existência. E daí ele não somente dizendo que os demônios são humanos, que são pessoas insatisfeitas com a sociedade, algumas pessoas que sofreram algum tipo de preconceito, passaram por grandes dificuldades na vida e as células delas mudaram e isso faz com que elas se transformem em demônios. Como ele também expõe a fita em que o Akira se transforma em um demônio pela primeira vez. Se você notar alguém que esteja mesmo um pouco diferente do habitual, desconfie dessa pessoa. Uma vez que o demônio se revela, já é tarde demais. A única maneira de você sobreviver é matando essa pessoa primeiro. E aí fudeu, as pessoas ficam completamente loucas, começam a matar umas às outras achando que é demônio, começa a aparecer em redes sociais pessoas falando que os negros podem ser demônios porque eles sofrem preconceito. Tipo, as pessoas começam a usar dos próprios preconceitos pra matar outras na base do medo, na base da raiva. Fudeu, o mundo começa um completo caos, geral se matando sem motivo nenhum, começa uma verdadeira caça às bruxas. E aí a gente chega ao episódio 9, que é o episódio mais puta que pariu do anime. O Akira, depois de ter sua identidade revelada, ele vai atrás do Ryo, mas ele acaba parando em uma espécie de campo
praça que tem várias pessoas amarradas, sendo apedrejadas, torturadas, mortas. E aí ele se coloca na frente daquelas pessoas e pede para que elas parem de fazer isso. Mas as pessoas já estão tão insanas, com tanto ódio, que elas simplesmente ignoram ele, começam a chamar ele de demônio e jogam coisas nele, dá tiro. E ele só fica lá com os braços estendidos, chorando, pedindo para que elas parem. Ele pode, se ele quisesse, ele podia matar todo mundo ali, foda-se, ele tem poder para isso. Ele é o demônio, teoricamente, mais poderoso. Mas ele se recusa a matar humanos. Eu tenho o coração de um humano. Por que os humanos estão lutando uns contra os outros? Por que estão se matando? Se vão matar, que matem um demônio! Ou então me matem! Por que estão se matando? Por que se odeiam tanto? E aí começa uma cena muito bonita, que é quando a Miki, a garota que mora com a Akira, na verdade ele mora com ela, mas enfim, começa a digitar um texto na internet sobre como a Akira era bondoso, como ele se importava com as pessoas, como ele tinha um bom coração. E por incrível que pareça, começaram a aparecer vários comentários de pessoas assumindo que eram Devilmans. Eles criaram coragem para se assumirem, eles viram que não estavam sozinhos graças ao texto da Miki. Ele tem um coração forte, mas chora pelos outros mais do que qualquer pessoa. Mata esse demônio! Se existissem mais pessoas como Akira no mundo, eu acho que mais pessoas seriam felizes. Porque elas chorariam e pensariam nas outras pessoas. Enquanto isso, um garotinho, no meio daquelas pessoas cheias de ódio, decide abraçar o Akira. E nesse momento, todas aquelas pessoas veem que talvez elas estejam erradas. Então elas abaixam suas armas e começam a abraçar o Akira. E depois de tanto caos que você já viu, você começa a ter um pouco de esperança que a humanidade vai ter um rumo ainda. Mas é claro que nada pode dar certo nesse anime. Aparecem demônios ali e começam a atacar brutalmente o Akira. Ei, Devilman! Esse mundo é dos demônios. Ótimo trabalho, Koda! Vamos acabar com isso! Parem com isso! Depois de muita luta, ele consegue derrotar esses demônios e corre para casa da Miki, que nesse momento está sendo atacada por toda a vizinhança porque eles acreditam que ela seja uma espécie de bruxa, já que ela morava com Akira e a identidade dele foi revelada para todo mundo. E aí fudeu, você percebe que as pessoas estão completamente insanas, elas começam a matar qualquer pessoa que tenta ajudar a Miki, nem o gato é perdoado, elas matam o gato sem motivo nenhum. Aí os rappers, que são personagens bem legais, eles ficam na casa ganhando tempo pra ela fugir com a Miko, que era uma Devilman, ou Devil Woman, não sei. A Miko está fugindo com a Miki nas costas, mas ela acaba sendo atingida. E aí tem toda aquela simbologia do bastão e do porquê eles correm. A Miko passa o bastão pra Miki e ela começa a correr o mais rápido que ela pode, o mais longe que ela conseguir, porque ela precisa passar o bastão. Ela precisa passar a esperança pro Akira, porque não havia mais ninguém. Os rappers já estavam mortos, a Miko já estava morta, só restava ele. E você sabe que ele tá vindo, você tem esperança de que ele vai chegar pra salvar ela. E ela tenta correr de todas as formas possíveis, ela grita por ele, ela chama ele, mas infelizmente não adianta e vem um cara, mete uma faca nas costas dela e rasga as costas dela e ela não consegue passar o bastão pro Akira. Akira! O bastão! Quando ele chega, ele se depara com a casa em chamas e pessoas segurando estacas com os corpos das pessoas que elas haviam matado ali brutalmente e elas festejando felizes da vida. E em uma das estacas ele vê a cabeça da Miki. A garota que ele amava, a única pessoa que havia lhe restado, a pessoa que ele mais queria proteger, agora estava morta. Ele não tinha mais nada. Tudo havia sido tirado dele. Ele então percebe que os humanos, aqueles que ele havia escolhido proteger, já estavam tão ruins ou até piores que os demônios. Em um momento de extrema fúria, ele mata todas as pessoas que estavam ali. Vocês é quem são os verdadeiros demônios. Vão pro inferno, seus humanos nojentos!
Após isso, ele finalmente confronta Ryo e pergunta pra ele o porquê que ele fez aquilo, por que ele traiu a humanidade se ele também era humano. E é aí que ele finalmente se revela como ninguém mais, ninguém menos que o próprio Satã. Os humanos são fracos. A extinção deles é inevitável. Não seja ridículo! Você também é humano! Eu não sou humano, Akira. Eu sou o Satã. E daí ele conta toda a história pro Akira, da onde veio os demônios, o porquê que ele decidiu fazer tudo aquilo que ele fez. E o Akira se enfurece e declara guerra contra Satã. E então se inicia uma guerra entre o resto dos humanos contra os demônios e todos os Devilmans que o Akira juntou contra Satã. E durante a batalha a gente vê de novo a simbologia do bastão, onde o Akira sempre tentava passar o bastão pro Ryo, mas ele nunca pegava. Pra Satã não existia esperança, ele não tinha laços com ninguém. Então ele não entendia o que era o amor, por isso que quando o bastão chegava nele, ele nunca pegava, porque ele não entendia o que era isso, ele não entendia o que aquilo significava. E essa cena se repete várias e várias vezes em loop, mas ele nunca recebeu o bastão. Logo já não havia mais esperança pro mundo, e mesmo assim o Akira lutou até o fim contra Satã. Uma batalha que devasta completamente o planeta. Nem a Lua foi perdoada, eles conseguiram partir a Lua no meio. No fim de tudo está Akira e Ryo deitados sobre uma rocha, observando o céu, as estrelas, e o Ryo começa a falar sobre como para ele não existia o amor, que logo então não existiria tristeza, pelo menos era isso que ele pensava. E ele percebe que o Akira está quieto, apenas ele está falando. E quando ele finalmente olha, ele vê que o Akira já está morto. Akira, por que somente eu estou falando? Akira? E ali, ele finalmente sente a dor da perda. No fim de tudo, por mais que ele dissesse que ele não se importava com nada, ele percebeu que ao menos uma coisa ele amava, o Akira. Ele não queria ficar lá sozinho, mas já é tarde demais. Ele chora, ele grita, ele pede pro Akira acordar, mas não tem mais como, ele já morreu. E aos céus, vemos as luzes de Deus vindo e finalmente destruindo a Terra por completo. Akira, fala alguma coisa! Akira! Após os créditos, vemos que a Terra se tornou uma nova lua, assim como a anterior, que era a que os demônios viviam, e uma nova Terra surge, assim para se iniciar um novo ciclo. E assim se encerra a história de Devilman Crybaby. Vamos lá, esse é um anime muito importante porque ele mostra como as pessoas são movidas pelo medo e como algumas pessoas só precisam de uma oportunidade para se tornarem más. As pessoas, mesmo antes do Ryo revelar que os demônios são humanos, as pessoas já estavam usando preconceitos dela para definir quem era e quem não era demônio. Ah, os negros são demônios, vamos matar eles. Ah, mendigos são demônios. As pessoas já estavam usando esses artifícios para começarem a matar umas às outras, movidas pelo medo e como desculpa para serem más de toda forma. Isso é uma coisa muito atual, você vê pessoas se matando hoje em dia por serem pessoas diferentes. As pessoas não conseguem conviver com as diferenças. E em questão de demônios, até religião, não quero ofender nenhuma, mas vocês sabem que tem religiões que pregam o ódio, dizendo que tal pessoa faz tal coisa, é coisa do demônio. Esse tipo de coisa, e isso é muito presente no anime. O que que diferencia as pessoas dos demônios? Os demônios são seres incontroláveis, selvagens, e o anime mostra que as pessoas, pelo medo, pelos preconceitos dela, elas acabam se tornando tão selvagens quanto os demônios. É por isso que eu acho Devilman um anime muito bom. Ele fala muito sobre amor e ódio, selvageria, humanidade,
faz você pensar um pouco sobre o que vem acontecendo na atualidade. O mangá é de 1970 e ele é muito atual. Claro que teve toda uma adaptação pro anime, mas se você for pegar o core do mangá, é muito atual com as coisas que a gente vive hoje em dia. Por isso que eu acho tanto o anime quanto o mangá muito bons. Eu recomendo pra todo mundo aí. Se você que assistiu até aqui não conhecia o anime e não ligou pros spoilers, assista mesmo assim. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Claro que se você for uma pessoa muito sensível, é um anime bem violento, tem muitas cenas de putaria, mas eu recomendo pra todo mundo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o feedback de vocês pra eu saber se vocês gostaram desse estilo de vídeo, pra eu estar trazendo mais. Se você é novo aqui, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo e falou!